Olá, pessoas! Como prometido, aqui estou eu no sábado trazendo a minha resenha deste livro, Bom Dia, Camaradas, pelo Ondiaki. Então, o que eu posso dizer sobre esse livro? Tratando da questão da escrita e tudo mais, o Ondiaki não decepciona de forma alguma. Ele escreve esplendidamente bem. É aquele negócio de você não conseguir parar de ler em um segundo. Você querer ficar grudado no livro até ele terminar de verdade e sentir aquela nostalgia quando ele termina. A história do livro é sobre um garoto que vive em Luanda, na Angola, e é a Angola pós-independência, depois que os portugueses saíram da cidade e eles estão tentando se reestruturar. E esse garoto, que não tem nome, ele vive nessa cidade e vai falando como se fosse um diário ao leitor o que está acontecendo no dia a dia dele e como as pessoas estão reagindo a essa nova independência de Angola. O livro ele é recheado de uma visão política. Você passa o livro inteiro vendo que a política ela é muito influente nos pensamentos dessa criança. A Angola ela está se reestruturando e existem muitos cubanos nesse lugar para ajudar nessa reestruturação de Angola. E o personagem principal, ele fala sobre esses cubanos como se fossem decorrentes, assim, eles são normais na cidade. Os professores deles são cubanos, muitos professores, e também estão ao redor da cidade em suas variadas tarefas. Talvez por essa influência política, ele costume chamar todos de camaradas. Por isso, o nome do livro é Bom Dia, Camaradas. Todos são camaradas. O camarada professor, o camarada policial, o camarada presidente. Todos eles são camaradas. Ao menos o garoto se refere a eles como tal. E esse garoto vai vivendo sua vida e dizendo o que acontece com seus amigos e tal. É uma história que ela é realmente vista do lado de uma criança, mas é uma criança consciente do que está acontecendo ao redor dele. Ele não é cego para as coisas que estão acontecendo. Ele vê, ele pensa, ele fomenta informações sobre aquilo, mas de um lado realmente bem infantil. Tem boatos de que uma associação está ao redor, invadindo escolas, tomando coisas à força, abusando de pessoas, que eles chamam de caixão vazio. E as crianças elas são constantemente aterrorizadas por esses boatos do caixão vazio. E isso faz com que todas essas crianças elas fiquem criando histórias sobre isso, em que saem boatos maiores e menores. E ele mesmo fala, o personagem principal, que isso é uma coisa que eles faziam muito, aumentar histórias para parecer melhor, parecer mais divertido, sabe? Você dizer uma coisa grande para o outro, para ele se impressionar e achar que você é o bonzão. E outras coisas que tem no livro são sobre, assim, as questões realmente infantis que permutam toda a nossa infância. Eu não sei se foi só comigo, mas o personagem principal fala muito sobre os cheiros das coisas, o cheiro do ambiente, de onde ele vai. E eu acho que isso é muito intrínseco à infância, porque quando eu era criança, eu vivia num lugar e hoje em dia, na minha fase adulta, quando eu sinto o cheiro de algo parecido, a memória desse lugar vem assim à tona bem depressa. E eu acho que é uma coisa que fica gravado na mente da gente, o cheiro dos lugares onde você morava, por onde você passou, o cheiro próprio da infância. E ele fala muito sobre isso no livro. O livro, ele não tem
eu não posso dizer que ele tem uma história assim concreta do começo ao fim. É uma espécie de diário. Ele tem, lógico, tem um começo, um meio e tem um fim. Você sente que chega ao final. Não fica esperando que mais coisas aconteçam. Mas não tem uma história como estamos acostumados, que realmente tem a introdução, depois tem o clímax e o desfecho. Existe isso, mas partindo da mente de uma criança que vê o mundo ao redor dele, sabe? É uma coisa meio assim. Esse livro, ele tem uma característica muito autobiográfica. Muitas resenhas que eu vi antes de fazer essa minha resenha falavam sobre essa questão autobiográfica do Bom Dia Camaradas. Porque o personagem principal, ele não tem nome. Ele é uma criança angolana que vê o mundo ao redor. Os outros personagens, eles aparecem, eles são vívidos e tal. Os amigos deles têm nomes, menos o personagem principal. O que acontece esses amigos dele têm os nomes dos amigos do Ondiak quando ele era criança. Existem alguns elementos na história que são elementos que participaram da infância do Ondiak, como ele tem umas partes no livro que ele fala sobre um abacateiro no quintal, que ele parece se espreguiçar quando abrem as janelas. E existia também o mesmo abacateiro quando o Ondiak era criança. Enfim, o livro, ele é um livro que ele é feito para tocar você, chegar lá naquela partezinha dentro do seu coração e dizer, olha, você também passou por algo assim. Não digo a questão da independência de Angola, mas era algo que estava na infância dele e ele mistura isso, as coisas que acontecem na infância dele e as coisas que acontecem no país dele, num ambiente só, e fica muito, muito certinho. O Ondiak não deixa a política ser separada da vivência, é tudo uma coisa só. O livro é lindo, eu fiquei muito emocionada quando ele terminou e eu recomendo a todo mundo que queira ler, que queira começar a ler algum tipo de literatura africana, leia Bom Dia Camaradas. É esplêndido, o livro é realmente muito bom. Eu li Os Transparentes de Ondiak também e esse livro aqui, ele é de 2001, se eu não me engano. Os Transparentes são de 2013. Eu acredito que Ondiak ele tenha amadurecido a escrita dele dos Camaradas para Os Transparentes. Mas isso não diminui de forma alguma a maravilhosidade, se é que eu posso dizer, desse livro. Ele é muito lindo. Eu prefiro Os Transparentes. Talvez porque a história seja mais complexa, seja maior, o livro é maior. E existe várias outras discussões dentro do livro Os Transparentes. Mas eu adorei esse livro e leiam, vocês vão adorar também. Então é isso. Aqui fica o meu comentário sobre Bom Dia Camaradas e eu espero que alguém tenha o interesse de ler esse livro depois disso. Obrigada e até mais!